A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, ainda na disciplina Seitas e Heresias, do curso de liderança. Você está nesse curso que é uma parceria da sua igreja com a Logos Ensino Superior de Teologia. Nós agora iremos falar mais duas avas que serão um material mais complementar, na verdade uma ampliação de todo esse material que nós apresentamos nas avas anteriores. Então nós consideramos que até a ava anterior nós já terminamos todo o material básico que nós gostaríamos de transferir para vocês. No entanto, aproveitaremos o tempo que nós ainda temos com duas avas e eu gostaria que você pudesse considerar ver essas duas avas, porque ela estará complementando algumas abordagens que já foram faladas, mas que nós gostaríamos de falar um pouco mais. Então esta seria a quinta ava da aula dupla 4, que é a 7 e 8, sendo a segunda parte da aula 8, que é a última aula. Nós estamos falando nessa aula dupla acerca de psicologia de seitas e estamos dentro do campo da seita. Mas nós gostaríamos, conforme falamos, ainda nessas duas avas, ainda falar mais algumas coisas. Então, vamos falar e eu gostaria que você pensasse. Vamos ler juntos. Verificamos a necessidade de criar um novo discurso apologético. Foi o que nós falamos na última ava. Para perceber as formações de grupos religiosos, ou confissões religiosas, como a lei angolana diz, que têm ligações sociais e espirituais. Nesse caso, apesar da dogmática poder seguir uma linha correta ou aceitável dentro dos padrões bíblicos, a linha de unidade sociológica pode estar deturpada no que concerne aos padrões de relacionamento humano estabelecido por Deus. Então, muitas vezes, um grupo pode até aparentar estar certo, mas a conduta demonstra coisas estranhas e erradas. Nesse caso, mesmo que as pessoas creiam de forma correta com relação à doutrina bíblica, considerando os níveis de aceitabilidade do processo de salvação, mesmo assim podem estar se tornando uma seita, no aspecto sociológico e psicológico. Então, considerando esse aspecto, gostaria de sugerir que deveríamos reformular o nosso conceito de seita. Essa é uma proposta que eu faço, a minha sugestão, que está num livro meu, intitulado Kiula, o missionário na tribo perdida, da editora Descoberta, e lá então eu apresento uma proposta de mudança do conceito de seita. Para mim, deixo aqui bem claro que uma proposta minha, eu que sou o professor Marco Antônio de Castro Faleiro e também sou doutor na área de ciência da religião, teologia, com especificação em ciência da religião, eu queria deixar que o conceito popular, que é seita, é um grupo perigoso, poderia ser considerado aquilo que as pessoas seguem. Agora, eu queria chamar a atenção que essa proposta popular, ela entra com uma análise, perigo. E aí vem, o que é o perigo? Bom, o perigo é um fator que pode incluir a interferência legal e justa do Estado, através de seus agentes. Porque a partir do momento que é perigoso, isso pode significar crime, pode significar, de alguma maneira, atingir famílias ou pessoas. Então, quando se fala de perigo, qual o perigo que pode interferir na liberdade humana? Seria, então, crimes ou ações contra os direitos humanos,
dos membros de um grupo social que, no caso, está sendo considerado uma seita. Nesse caso, colocamos a análise teológica junto com a análise antropológica, considerando os aspectos sociológicos e psicológicos como fatores unitários, ou seja, unidos, para julgar o grupo que está sendo considerado uma seita. Neste caso, mesmo que o grupo religioso, que pode ser, conforme a lei angolana, uma confissão religiosa, siga todos os aspectos dogmáticos aceitáveis ou toleráveis numa visão cristã reformada, evangélica, cristã, que são estudados na teologia, teriam também que seguir alguns aspectos de relacionamento. No conceito legal de confissão religiosa, poderíamos dizer que a confissão religiosa pode ter grupos religiosos ou já em si é um grupo religioso. Então, quando nós pensamos na confissão religiosa, nós pensamos em grupos religiosos. E, claro, já é um grupo religioso. Mas é bom lembrar que isso em si não significa que ser um grupo religioso, uma confissão religiosa, ou o nome que queira ser dado dentro da sociedade angolana, que é um grupo que, sendo registrado, ele não é herético para nós cristãos. E aí vem um outro detalhe, que ele é um grupo bom. Não, ele pode ser mau. Tem que se fazer uma análise, só porque a pessoa conseguiu um registro, não significa que eles são bons. Também não significa que são maus, porque não são cristãos. O fato é que tem que se observar a conduta. Como é a conduta e qual é o tipo de crença ou de doutrinas que estão a promover um tipo de conduta. Então, para isso, nós vamos terminar mais essa ava, mas nós temos ainda mais uma, e nós vamos aproveitar essa última também para falar mais algumas poucas coisas, né, de acréscimo e na verdade, de relembrança, né? Então nós estamos como que aproveitando esses momentos para fazer uma revisão, né, para repensar em todos esses conceitos que nós falamos durante essas 4 aulas, né? Então, eu queria terminar com a lista de Singer. E Singer, ele apresenta uma lista que deve ser considerada, principalmente desses aspectos negativos que nós viemos abordando e analisando. A lista de Singer, alguns psicólogos e psicanalistas dedicados a estudar as seitas e cultos destrutivos criaram listas de características para identificar um líder que usa de uma persuasão coercitiva. Quer dizer, quando um líder abusa dessa persuasão, né? Ele ultrapassa o limite dele. Entre esses estudiosos está Margaret Thaler Singer, uma psicóloga clínica e pesquisadora proeminente no estudo da influência negativa que cultos destrutivos exercem. Então, é bom lembrar que aqui o aspecto é interessante porque está falando de cultos destrutivos, então nós não podemos generalizar que a religião é destrutiva, que a igreja é destrutiva, que os cultos... Não. Isso são casos específicos, inclusive que não acontecem só na religião, também acontecem em outros grupos humanos. Então, em seu livro Cults in Your Midst, The Hidden Menace in Your Everyday Lives, escrito em coautoria com Janja Lalich, ela enumera 6 critérios essenciais para uma reforma efetiva do pensamento. Quer dizer, nós poderíamos até falar reforma efetiva do pensamento, poderíamos utilizar o termo lavagem cerebral, né? que popularmente é utilizado, né? Quando se faz uma reforma do pensamento, mas
utilizando técnicas, né, para fazer isso. E infelizmente há grupos que fazem realmente com técnicas de fato para poder abusar das pessoas, né, e implantar coisas até absurdas nas mentes das pessoas. E infelizmente isso acontece até mesmo dentro da igreja, né? E até pessoas realmente estudam para fazer isso. Isso é terrível, mas é uma verdade. Mas veja, vamos ver essa lista. Nós estamos a terminar essa ava. Eu queria ler com você e considerar esses últimos pontos da lista de Singer. Primeiro, a pessoa não sabe que está sob um programa para alterá-la ou controlá-la. Então, é um fato que todas as pessoas que são levadas a uma lavagem cerebral, a uma reforma de pensamento, né, elas estão enganadas, mas não sabem que estão sendo enganadas. E esse é o princípio do engano, é estar enganado. Ou seja, quem está enganado não sabe que está enganado ou que está sendo enganado. Então a pessoa não sabe que está sob um programa para alterá-la ou controlá-la. Segundo, o controle do tempo e do ambiente físico é fundamental para se fazer uma reforma ou uma lavagem cerebral. Então, cuidado quando tudo está sendo controlado. A sensação, terceiro, sensação de desamparo, medo e dependência. Isso é uma característica psicológica na pessoa que está sendo modificado o seu pensamento. Ela começa a se sentir desamparada, então ela precisa do líder, ela necessita do grupo, ela necessita de estar junto, normalmente até ela não consegue deixar de não estar. E aí tem um medo e dependência. O quarto ponto é suprimir antigos comportamentos e atitudes, que aí até se mistura um pouco, né? Porque às vezes a pessoa, então eu vou continuar do jeito que eu era. Não, você vai ter que mudar mesmo. Para mudar o pensamento tem que mudar. Então aqui tem um aspecto positivo, mas também tem um aspecto negativo. Porque às vezes eu quero mudar de fato meu pensamento. Mas quando eu estou fazendo isso porque alguém está me controlando, aí é o perigoso, né? Porque não sou eu que estou conduzindo essa mudança, é alguém que está conduzindo em mim, sem eu perceber, né? Então, o quinto ponto é novos comportamentos e atitudes, isso é óbvio. E o sexto ponto é um sistema lógico fechado, quer dizer, é um sistema só que não permite, né, outras opiniões, outras hipóteses, que não pensa em poder estar errado. Então considere isso, é um aspecto a se pensar, que nós estamos deixando aí como acréscimo para você nessas duas últimas avas, mas especialmente nesta ava que você está a ouvir. Deus te abençoe. Aqui é o professor Marco Faleiro, a terminar a disciplina Seitas e Heresias do curso de liderança. Você está aí nesse curso em parceria da Logos Ensino Superior de Teologia com a sua igreja. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.